Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro traz uma história de mudança em que 4 personagens entram todos os dias no labirinto em busca de queijo. Uma metáfora para o que queremos em nossa vida, seja um emprego, dinheiro, saúde, uma carteira de habilitação ou mesmo paz espiritual. Cada um de nós tem a sua própria ideia do que seja o seu queijo. E nós sempre buscamos porque acreditamos que isso pode nos trazer felicidade. E quando nós conseguimos o que queremos, nós nos agarramos a ele. E quando perdemos ou isso é tirado de nós, pode ser traumático. O labirinto representa onde você investe seu tempo e sua energia, seja o local onde você trabalha ou os relacionamentos que você tem. Os 4 personagens da história representam todos nós. Independente de onde nascemos, nosso sexo, nacionalidade, todos nós temos algo em comum. Todos nós queremos encontrar o nosso caminho no labirinto e conseguir sucesso nesse mundo de mudanças. Na história, existem 4 personagens, 2 ratos e 2 duendes. Todos os dias, esses 4 personagens, eles saem de casa cedinho em busca de queijo. Em um certo dia, os 4 personagens conseguiram chegar num local chamado Posto C, e nesse local eles conseguiram encontrar uma enorme quantidade de queijo. Era muito queijo, e era o queijo preferido deles. Eles acharam que aquele queijo era suficiente para uma vida inteira, que eles não precisariam mais se preocupar com aquele queijo. E lá eles chegaram, se empanturraram de queijo, e os ratos eles pegavam os tênis, amarravam com um cadastro assim e te penduravam no pescoço. Já os doentes, eles já tiraram os sapatos, deixaram lá no canto. Eles falaram, agora a gente não precisa mais procurar queijo, não precisamos mais nos preocupar com isso. E eles ficaram tão acomodados com aquele local que eles começaram até a decorar as paredes para deixar o mais confortável possível. Mas todos os dias eles levantavam, iam para aquele lugar e depois retornavam para suas casas. Os ratos eles levantavam muito cedo e chegavam no posto C, comiam, se alimentavam, mas eles sempre davam uma volta, davam uma olhada assim em todo local, para ver como é que estava, se tinha tido alguma mudança ou não. Já os duendes, não, eles não se preocupavam mais com nada. Então, eles até pegaram os seus tênis de corrida, as suas roupas e colocaram em algum lugar lá. Não se preocuparam porque eles pensavam que não precisariam mais de procurar um queijo. E eles não se preocupavam em olhar ao redor, se estava tendo alguma mudança, nem nada. E aí um dos duendes começou a escrever suas próprias ideias na parede ali do lugar onde eles estavam. Esse personagem que gostava de escrever na parede, o nome dele é Hal, e o outro Ren. Então esse duende chamado Hal, ele escreveu: ter queijo me faz feliz. E assim eles ficaram por muito tempo. Eles até chamavam os amigos para verem sua enorme pilha de queijo, mostravam aquela pilha de queijo muito orgulhosos e às vezes davam um pedaço de queijo para os seus amigos. E assim foi por muito tempo. Só que aconteceu que os ratos chegaram bem cedinho para comer o queijo e viram que tinha acabado. Mas eles não ficaram surpresos, porque eles sempre olhavam e tinham percebido que o queijo estava diminuindo. Eles olharam para o outro e rapidamente já entenderam que deveriam entrar novamente no labirinto para procurar queijo. Então eles já saíram farejando, sem temer nada. Mais tarde os duendes chegaram e ficaram muito surpresos ao verificarem que o queijo não estava mais lá. Eles ficaram atordoados e um começou a gritar e dizer: cadê o meu queijo? O meu queijo não está mais aqui, isso não é justo. Quem mexeu no meu queijo? E ficava sempre repetindo: quem mexeu no meu queijo? O outro estava tão surpreso que não conseguia falar nada, apenas colocava a mão na cintura e às vezes levava a mão na cabeça, com a boca aberta, e não conseguia falar nada. Os dois ficaram ali por muito tempo e ao final do dia voltaram para casa muito tristes. Mas eles imaginavam que de alguma forma o queijo retornaria para aquele lugar. E assim eles voltaram várias vezes naquele lugar. Todos os dias eles retornavam e eles queriam que tudo voltasse a ser como era antes. Então nesse momento o Hal
teve um pensamento e resolveu escrever o que estava pensando na parede. Ele escreveu: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. Os dias passaram e aqueles dois duendes começaram a ficar fracos, mas mesmo assim eles voltavam naquele lugar. Hal começou a pensar sobre aquela situação toda e ele começou a perceber que o queijo não tinha sumido de repente, ele tinha acabado pouco a pouco, mas eles não tinham prestado atenção. Ele não tinha olhado ao redor, cheirado o queijo para ver se tinha tido alguma mudança no queijo. Então ele escreveu na parede: cheire sempre o seu queijo para ver se ele está mofando. Hal também começou a pensar que se eles fizessem todo dia a mesma coisa, eles teriam sempre o mesmo resultado. Quanto mais tempo demorava para tomar uma atitude, mais as coisas pioravam. Então Hal escreveu na parede: se você não mudar, morrerá. Foi nesse momento que Hal decidiu entrar no labirinto em busca de um novo queijo. Só que essa ideia o assustava. Ele tinha muito medo, porque ele não sabia o que ele ia encontrar. O labirinto era escuro e às vezes ele se perdia. Mas a ideia de que talvez lá fora tivesse muito queijo e que talvez os ratos já tivessem encontrado esse queijo ficou martelando em sua cabeça. E ele começou a se imaginar comendo muito queijo. E aquela ideia começou a impulsioná-lo a querer entrar no labirinto mesmo tendo medo. Foi então que ele falou com Ren sobre a sua ideia, mas Ren não quis nem saber. Ren tinha medo de entrar no labirinto, ele estava acostumado com aquele queijo, com aquela quantidade de queijo todos os dias, sem precisar de se preocupar com nada. Aquela situação era cômoda para ele. E ele tinha a ideia que tudo ia voltar ao normal, então ele pensou que era melhor ficar ali esperando que as coisas voltassem ao normal. Nesse momento, Hal escreveu na parede: imaginar-me saboreando o queijo antes mesmo de encontrá-lo conduz-me a ele. Então, nesse momento, ele tomou a decisão de entrar no labirinto sozinho. E assim que ele entrou no labirinto, ele escreveu na parede: o movimento em uma nova direção ajuda-me a encontrar um novo queijo. Ao entrar no labirinto, ele caminhou muito, se perdeu algumas vezes. Ele tinha medo, mas ao caminhar, ele começou a encontrar pedaços de queijo, e esses queijos ajudou a ter mais energia para continuar em sua busca. E naquele momento ele percebeu que estava feliz, que ele tinha mudado, que ele tinha tomado uma nova iniciativa. Ele percebeu que ter coragem o permitia ser livre, então ele continuou a sua caminhada. Após caminhar bastante, ele parou para escrever na parede o seu pensamento: quanto mais rápido você esquece o velho queijo, mais rápido encontra um novo. E caminhou mais um pouco e logo à frente parou para escrever novamente: é mais seguro procurar no labirinto do que ficar sem queijo. E Hal continuou a sua busca, até que ele decidiu ir em um local que ele não tinha ido antes. E lá, para sua felicidade, encontrou uma enorme quantidade de queijo. Ao entrar, ele viu que tinha queijos de todos os tipos, alguns que ele nunca tinha experimentado. E aí, ele começou a saborear aqueles queijos e viu que aquele queijo que ele estava comendo era muito superior, muito melhor do que aquele que ele estava comendo antes, que tinha acabado. Então, ele viu que a mudança, ela pode ser boa. Ele ficou com medo de mudar, mas ele percebeu que se ele tivesse mudado antes, ele teria conseguido o queijo antes. E que o medo quase o impediu de chegar naquele lugar. Ele notou que os dois ratos já estavam lá, e pelo que parecia há muito tempo, porque eles já estavam gordos, com a barriga enorme. Então ele resolveu escrever uma nova mensagem na parede: notar cedo as pequenas mudanças nos ajuda a nos adaptar às novas que virão. Hal, naquele momento, começou a refletir sobre sua situação e percebeu que já tinha ido muito longe, mas sabia que ele poderia retroceder se se sentisse confortável. Então ele tomou a decisão de todos os dias inspecionar o queijo. Ele cheirava o queijo para ver se o queijo ainda estava bom ou se tinha mofado e qual era a real situação do queijo. Também olhava em volta e sempre entrava no labirinto para ver se ele encontrava novo queijo ou novas possibilidades. Ele faria todo o possível para não ser surpreendido por uma mudança inesperada.
Então, esse livro nos traz a mensagem que é possível nos adaptarmos às mudanças e viver com menos estresse e com mais sucesso em nossa vida pessoal e profissional. E eu quero deixar a pergunta para vocês. O que você faria se não tivesse medo?